Olá, muito bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. A paz esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos a celebrar neste domingo o terceiro domingo da Quaresma. Portanto, continuamos a nossa caminhada pelo deserto, caminho da penitência, de arrependimento e também de aproximar a graça de Deus. Neste domingo, a primeira leitura do livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 1 a 8a. Depois continuamos a 13 a 15. Depois o nosso salmo e o salmo 102 ou 103. Segunda leitura, São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 a 6. E continuamos 10 a 12. E o Santo Evangelho, segundo São Lucas, capítulo 13, versículo 1 a 9. Convido-vos, irmãos, a colocar as vossas intenções diante do nosso Senhor. Deus misericordioso e compassivo vai responder a cada um de nós segundo a sua necessidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus, juntamente com o das vítimas que imolava. Jesus respondeu-lhes: julgais que por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 homens que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou, julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então aos vinhateiros: há 3 anos que eu venho procurar frutos nesta figueira e não os encontro. Deves cortá-la, porque há de estar a ocupar inutilmente a terra. Mas o vinhateiro respondeu-lhe: Senhor, deixa ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo, talvez venha a dar frutos. Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo ano. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esse Santo Evangelho ilumine o nosso coração e nos ajude a seguir este caminho da conversão. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amados irmãos e irmãs, o tema que escolhemos para este domingo é um tema muito simples, mas com grande significado. Um Deus radicalmente bom e generoso. Deus não quer a morte dos pecadores, mas antes se converta e viva. Por isso, neste terceiro domingo, a Igreja nos convida a refletir sobre a importância da conversão, da renovação do nosso coração e da verdadeira relação com Deus e também a nossa relação com os nossos irmãos. O Evangelho apresenta-nos 2 crônicas e uma parábola. Tanto a parábola segue as crônicas. E tudo isso serve para gravar em nós a conversão, ou seja, lança-nos um convite à conversão. Os 2 episódios são encontrados exclusivamente em São Lucas. O tema central
é constituído pelo convite ao povo de Israel a converter-se, a colher a ocasião do perdão que Deus oferece àqueles que aderem ao Evangelho. Os dois episódios tristes narrados no início do capítulo, que servem como uma introdução à parábola a seguir, formam uma unidade literária. Por isso, vai nos levar ao outro caminho. Por isso, vemos que a primeira corresponde à segunda e todos são idênticos. Há uma ligação, certamente, lógica entre as duas perícopes, tanto versículo 1 a 5 e 6 a 9, que nos mostram os dois elementos essenciais da conversão: romper com o pecado e dar frutos. Por isso encontramos essa reflexão do Senhor Jesus sobre o sofrimento e a necessidade urgente da conversão. E ele nos fala sobre uma tragédia de alguns galileus que foram mortos por Pilatos e outros que sofreram o colapso de uma torre. Jesus, no entanto, não se foca em questões da culpa, quem foi culpado, quem não foi culpado, mas nos convida a olhar para a nossa própria vida e a conversão urgente do coração. Por isso ele acrescenta: se não vos converterdes, morrereis de modo semelhante. Meus irmãos, o Senhor nos chama a viver não apenas de palavras, mas de atos que testemunham a nossa fé. A conversão não é algo pontual, mas é um processo contínuo que exige de nós uma mudança verdadeira de vida. O convite que Jesus nos faz é claro: convertei-vos e dá frutos dignos de arrependimento. Mas podemos perguntar: o que é a conversão? É, antes de tudo, um retorno ao Senhor. É uma mudança de mentalidade e de coração. E quando falamos da conversão, não estamos apenas a referir a um momento de arrependimento, mas a um novo modo de viver. Converter-se é abandonar o pecado, mas também é adotar os caminhos de Deus, viver segundo os mandamentos de Deus e buscar a santidade todos os dias da sua vida. Pois tem um chamamento a dar fruto, que segue esta parábola da figueira estéril, que nos recorda de que Deus, que é agricultor, espera de nós frutos da justiça, amor e fé. Ele nos dá esse tempo, oportunidade, chance. Mas se não houver frutos, a figueira, simbolizando a nossa vida, será cortada. Dar frutos, irmãos e irmãs, significa viver a fé de maneira concreta, não de forma superficial. A conversão verdadeira se manifesta nos frutos que produzimos. Esses frutos podem ser vistos nas nossas atitudes cotidianas, nas nossas escolhas, nas nossas relações com os outros, especialmente com os mais necessitados. Queridos irmãos e irmãs, o verdadeiro cristão não é aquele que apenas professa a fé, mas aquele que traduz em gesto da caridade, em atitude de perdão, em ações que promovem a paz. Depois temos a paciência de Deus e a urgência da conversão. O Senhor, na parábola, nos revela a sua paciência. O vinhateiro intercede pela figueira, pede mais um ano e diz o que vai fazer. Vai cavar ali, vai dar adubo, paciência. Isso nos ensina que Deus é paciente conosco. E Ele nos dá tempo para que nos arrependamos, para que mudemos do nosso comportamento e produzamos fruto digno da sua misericórdia. Contudo, esta paciência não é infinita. O Senhor espera que respondamos ao seu convite de conversão enquanto é tempo. Não pode adiar a sua conversão. A urgência da conversão está no fato de que, se não nos respondemos ao apelo de Deus, corremos o risco de perder a oportunidade de mudança. O tempo é um bem precioso e muitas vezes não sabemos quanto de nós ainda resta para corresponder ao plano de Deus
na nossa vida. Meus queridos irmãos e irmãs, a conversão não é algo que acontece uma vez, única vez, mas um processo que temos de seguir sempre. Isso não significa que seremos perfeitos ou sem faltas, mas que a nossa vida será marcada pela busca constante por uma transformação interior. Cada gesto conta. Cada ato de perdão também é importante. Cada palavra de acolhimento e cada amor que mostramos aos nossos irmãos é fundamental. E ela não exige nossos resultados perfeitos, mas nos chama a uma caminhada constante da fé e da transformação. Convite, o desafio que o Senhor nos lança neste domingo é: arrependei-vos e mudar o coração. O Senhor nos dá paciência. Aproveitamos essa paciência para emendar os nossos caminhos. A todos, um bom domingo. Vivamos no amor, na graça, na gratidão e no compromisso profundo com o nosso Deus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Passe bem e um domingo abençoado para todos. Continuamos a nossa caminhada quaresmal.